Retomar agora falando sobre o subdesenvolvimento no capítulo 10 do livro Introdução à Sociologia de Pércio Santos de Oliveira. Bem, o Brasil tem a nona economia ocidental, claro que já tem bastante tempo isso aqui, e encontra-se em níveis próximos de alguns países pobres da África e da Ásia. Hoje a gente está numa transição, não sei como é que vai ser a questão do Brasil com os BRICS, né? Então a gente, tanto em relação a Mercosul quanto BRICS, eu não sei como é que vai ser a partir do ano que vem. Mas havia pelo menos um tipo de aliança, ainda há, né? Até agora no governo. Isso. Aí eu não sei, né? Então, pelo menos até o momento, com Michel Temer, a coisa ainda está caminhando. Porque ele é bem estratégico, acho que não vai ficar. Aí eu não sei, né? Eu sei de um negócio. Eu governo uma casa com 3 pessoas, né? Sendo que uma só tem 1 ano e meio que entrou na vida da gente, e não é fácil fazer a minha vontade. Eu fico pensando como é que deve ser para um governante de milhões de pessoas, mas vamos lá, né? Vamos ver. E aí nesse caso, então, para mim é difícil lidar com, são 2 pessoas e meia, entendeu? E já é complicado. E agora, né? Então, vamos pensar, né, o seguinte: indicadores vitais de subdesenvolvimento, insuficiência alimentar, página 192. Grande incidência de doenças, altas taxas de natalidade, composição etária com predominância de jovens, e assim, a gente vai vendo algumas situações que podem trazer algumas mudanças. Claro que boa parte de algumas coisas que a gente tem aí no livro já está diferente por causa da época que a gente está vivendo. Para ter uma ideia, hoje é mais comum, né? Isso, exatamente, o do Daniel está mais atualizado. Então, você é 2008, eu estou em 92 mais ou menos. E aí nesse caso, em relação a isso... Não existia BRICS ainda. Aí nesse caso, diante dessa situação, o subdesenvolvimento seria uma etapa ou uma permanência? Há, né, um segmento que entende que a permanência mesmo. Eu não sei quem aqui assistiu um filme chamado acho que o Trem do Amanhã, o Expresso do Amanhã, que a sociedade praticamente vivia num trem e havia os vagões principais, onde tinha elite, e os vagões lá do final, onde existiam as pessoas que viviam com muita dificuldade e que só comiam à base de ração. E aí, desculpa usar o spoiler, né? Mas aquela ração que era tão bonitinha, chegava d'água na boca quando eu via, parecia gelé de mocotó, mas era barata que eles, né, desfaziam para dar proteína para aquelas pessoas. E as crianças de um certo tamanho, quando chegava naquele tamanho, elas eram recolhidas. Ninguém sabia para que era. Era porque faltava uma peça no trem e ela tinha que ficar naquele lugar segurando aquilo ali para que o trem não descarrilasse, né? Então, olhando para aquela situação, eu vi também um outro filme, acho que, não sei se foi Repoman, um camarada que fazia reposição de órgãos, né? Era um transplante de órgãos tipo empréstimo a juros, né? E aí quando a pessoa não conseguia pagar, ia lá para tirar o órgão de novo. E assim, quanto mais a pessoa ficasse endividada, era melhor, porque ela ficava devendo mais, e aí ela chegava à situação de incapacidade de pagamento, e aí pegava aquele órgão para passar para frente. E um outro filme que eu vi, que agora eu não lembro o nome, mas que aí o que acontece, um outro filme que falava sobre a gente não trabalhava com dinheiro, mas trabalhava com tempo de vida. Então os pobres só tinham um determinado tempo de vida. Os ricos tinham uma quantidade praticamente ilimitada de vida. Eles só morreriam se fosse acidente, violência, coisa do tipo.
né? E aí o que acontece? Isso, esse mesmo, eu não lembro o nome do filme agora. E aí o que acontece? Há um segmento que entende que há uma intenção de manter países ali mesmo, né? Como diz a música de Renato Russo, né? Terceiro mundo se for piada do exterior, né? E aí o que acontece? A gente vai chegar um dia que vai ser primeiro mundo. Eu até entendo que assim, se a gente pensar em recursos naturais, a gente tinha tudo para ser. Porque a gente tem tudo que a gente precisa e a gente tem o que os outros precisam e não tem. Então, ou seja, era para a gente ser top. Mas, é verdade, mas dada as situações políticas e as políticas internacionais, eu entendo que nós somos como aqueles negros fortes mantidos na base da chibata e do trabuco, né? Então, eu sei lá. Acabou? Né? Acabou? Ah, então tá bom. Aí, pelo menos o pessoal da esquerda diz que o governo que vem vai ser um governo entreguista e trampista, né? Como se fôssemos vassalos dos Estados Unidos. Há controvérsia, não sei, né? Eu não defendo ninguém, né? Eu não acredito nem em mim, gente. Eu acredito, confiar, como dizia o hino, vitória a Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em sua luz e confiar só em Jesus, né? Vai, fala. Vamos tomar de volta o que eles deram para ele lá. Vamos tomar de volta? Então tá bom. E aí nisso, né? Subdesenvolvimento ou etapa ou permanência. Outros autores consideram o subdesenvolvimento não como uma etapa ao desenvolvimento, mas como uma situação que pode ser permanente. Além disso, esses autores defendem a ideia de que o subdesenvolvimento da maioria dos países do mundo é a contrapartida do desenvolvimento de alguns países. E, assim, eu não quero fazer parte da teoria da conspiração não, mas eu acho que de alguma forma a miséria de alguns países contribui para a riqueza de outros países, né? Eu tenho essa ligeira sensação. Principalmente nossos irmãozinhos de Pula na África do Sul. Né? E aí, indicadores de subdesenvolvimento. Indicadores de subdesenvolvimento, né, são eles: vitais, econômicos, sociais e políticos. Antes de estudá-los, vejamos esses dados referentes ao Brasil, né? Se nós observarmos, a gente, desses milhões de habitantes, a gente tem mais ou menos, né, digamos que uma porcentagem de quase 10%, estou fazendo o cálculo aqui, se o Daniel puder me ajudar se eu falar alguma coisa diferente, mas aqui a gente tem uma população, né, de 10% mais ou menos em estado de miséria absoluta, né? E a gente tem mais ou menos 50% que não consomem por dia 2.240 calorias mínimas necessárias. E a gente tem, né, mais ou menos uns quase 50% da riqueza produzida concentrada na mão de cerca de 10% da população. E aí, diante dessa situação, a gente observa, né, que a situação acaba ficando feia, né, triste. Todos os países subdesenvolvidos apresentam condições semelhantes à do Brasil e, é claro, em alguns casos até piores. E vamos aos indicadores vitais, que seriam insuficiência alimentar, a grande incidência de doenças, a intensa natalidade e altas taxas de crescimento demográfico, né? E uma composição etária com predominância de jovens. Em virtude da grande natalidade, a porcentagem de jovens é maior nos países subdesenvolvidos do que nos países desenvolvidos. E em razão das condições em que vivem amplas camadas da população nas áreas subdesenvolvidas, a expectativa de vida, né, é uma expectativa reduzida. E aí, os países maduros, né, são os que empreenderam a Revolução Industrial há mais de 5 gerações. As condições socioeconômicas, que incluem
higiene e saúde tendem a ser de boa qualidade para a grande maioria da população. Os países jovens, né, não vamos esquecer que o Brasil tem praticamente 500 anos, né, se a gente for olhar, não em relação a Pindorama e tal, mas depois do advento do chamado descobrimento. E aí nisso, os países, eles correspondem de modo geral a quê? Deixa eu ver aqui, os países jovens correspondem de modo geral aos países subdesenvolvidos, onde um alto crescimento vegetativo da população e uma baixa expectativa de vida. Graças a Deus no Brasil algumas coisas têm mudado, mas o que acontece? Como o atendimento no que se refere à saúde é um atendimento precário, nossos idosos têm uma condição de vida muito prejudicada, né? Então, por exemplo, o problema é que, assim, problemas de saúde que é natural aos idosos não são tratados com o devido cuidado pelo Estado, né? Então, se você vai para a iniciativa privada, o plano de saúde é mais caro e muitas vezes tem que se lutar na justiça para um determinado tipo de atendimento. Se vai para a saúde pública, é uma coisa indecente, né? Então, aí vez por outra você tem que procurar um conhecido, um amigo, aquele negócio todinho. Todo mundo ficou zoando, né, o prefeito de vocês com aquele negócio do liga para Márcia. Mas se a gente for observar, infelizmente, me mostrem que atendimento público, se a gente não tiver alguém para ligar, se a gente não encontrar um vereador. E detalhe, você pode até não concordar com o vereador, não gostar do vereador, mas é tua mãe, cara, que está doente, é teu pai que está doente, é teu avô que está doente. Aí eu pergunto, alguém vai dizer assim, mas o prefeito não devia fazer isso. Eu não estou defendendo o prefeito, né? Não votei nele, sou da Baixada Fluminense, mas agora, vamos e venhamos, né? Quantos de nós chegamos com alguém doente, e aí chegamos naquela emergência ali, somos atendidos da melhor forma possível. Geralmente a gente migra de um hospital para outro, eu por exemplo, pelo fato de ter carro, é comum que um vizinho peça para a gente levar ao médico. E aí o que acontece? Sua vida, cara, vira uma peregrinação. Você vai ali, nem entra, não tem. Aí você vai para o dono, o que é? Não, a gente não tem não. Aí tu fica peregrinando. Eu saí com uma dona, devia ser mais ou menos acho que 11 horas da noite, voltei 5h30 da manhã. Entende? Para ela receber um negócio de um analgésico, um negócio mais ou menos assim. Não tinha lugar que atendia a mulher. Entende? Então, aí você olha uma situação dessa e fala assim, mas por que não faz um ambulatorial? Aí tá bom, aí você vai e atende, vai no ambulatorial, daqui a 6 meses. Eu lembro que minha mãe, por exemplo, estava doente, e aí fizemos o trabalho de emergência, minha mãe teve derrame, né, mais de um derrame e tudo tal, convulsão, um monte de problema, e aí o que aconteceu? Quando a gente saiu da emergência, naquela mesma semana eu tinha feito o quê? Marquei consulta. A consulta era para quando? Coisa de 6 meses depois. Uma pessoa sequelada de derrame. E aí o que acontece? Minha mãe morreu antes da consulta. Aí, aí a mídia, mas isso não pode, não sei o que lá, desculpa. Mas assim, cadê, né, um estado decente, que a gente, por exemplo, vive numa situação, né, em que assim, e eu não quero entrar no mérito, gente, de dizer que os ministros do Supremo merecem ou não merecem um aumento no teto. Eu não vou entrar nesse caminho. Eu só pergunto o seguinte, se o presidente em exercício, né, o senhor Michel Temer, ele pediu para a sociedade, todo mundo entender que era um período de todo mundo fazer um sacrifício, por que ele assina, né, concordando com esse aumento? E por que, por exemplo, né, os ministros do Supremo concordam com isso, sendo que no pleno não foi todo mundo que concordou? Acho que só de um não concordar já deveria ser suficiente para assim, vamos parar. Eu acho que deve estar feio, né? Por quê? Porque a gente já tem tantos benefícios. Porque imagina bem, você paga o seu aluguel, você paga o combustível do seu carro, você paga a escola do seu filho, você paga um monte de coisa com o que você ganha.
Imagine se você, por exemplo, ganhasse benefício para o transporte, para a roupa, para casa, para isso, para aquilo outro, tal. E assim, pô, tudo bem que você não recebeu o aumento, mas os benefícios ao redor dá para te manter. E o pouco que você acha que ganha serve para você viver. Enquanto tem gente que está numa dificuldade terrível. Então aí você olha uma situação como essa, né? E assim, ué, gente, e aí eu pergunto, dá para o Estado oferecer mais coisa? Ele não está oferecendo isso. É que nem quando o pessoal queria que o SUS fizesse cirurgia para mudança de sexo. O SUS não tem ortopedista. Tá dando para entender? É um negócio que assim, eu não sei se dá para entender, eu não estou aqui discordando ou discutindo o camarada que quer mudar de sexo. Eu só estou dizendo que é o seguinte, como é que vão decidir um negócio desse se a gente não tem o básico do básico do básico? Entende? Porque é o seguinte, o indivíduo para mudar de sexo, ele pode esperar mais do que para fazer uma cirurgia para corrigir os ossos, gente. Para mudar de sexo, ele vai pagar na vista. Tá dando para entender? Então, é uma questão, e aí a gente tem esses problemas, né, dos indicadores, e a gente, por exemplo, tem dos indicadores econômicos, né, a gente vai observar que a baixa renda per capita, né, se a gente for ver, digamos, o indivíduo, para ter uma ideia, eu não sei se, como é que está aí no seu gráfico, o Daniel? No meu, a Suíça está com a renda per capita, né, de 43.060 dólares. 55,20. Ela está em primeiro lugar ainda ou não? Então, Suíça em primeiro lugar. E aí, no caso dos povos mais ricos, né? E aí, no caso, os países de baixíssima renda per capita, o país com a renda per capita mais baixa é a Etiópia. No seu é qual? Tá aqui, Nepal. Nepal, né? Tá de quanto em dólares? Não, República Democrática do Congo, 120. 120 dólares, né? Então acontece, enquanto um tá a 50, O outro tá 270. não, enquanto um tá 50, Um tá 55,320. 55.320 dólares, o outro tá 120 dólares por cabeça. E a gente sabe que cada país tem sua desigualdade. Você vai ter a renda per capita, mas na prática a teoria é outra. Por exemplo, se pegar a renda per capita do Brasil, a gente está ganhando bem a beça, porque vai dividir o montante pelas cabeças. Mas agora, se a gente for ver quanto ganha cada um e cada um, a gente sabe que não é bem assim. Então isso aqui é uma média. Na Suíça também é assim? Hã? Na Suíça também é assim? É, porque acontece, sempre tem alguém que tem mais do que alguém. O problema é que no nosso caso, a distribuição de renda é muito mais defasada. Entende? Porque o que acontece? As pessoas ganharem mais umas que as outras faz parte do jogo. No nosso caso, não é só a questão de ganhar mais do que os outros. A questão é de quais são as oportunidades que eu tenho, né, para poder ter uma mobilidade social. As oportunidades, né, que eu tenho aqui são diferentes que um cara na minha idade tem na Suíça. Essa é a questão. Porque, por exemplo, vamos pensar na questão da igualdade, né? Vamos pensar com carinho nisso daí. Eu não sou defensor como eu falei aqui, vocês viram, do sistema de cota racial. O Daniel até me ajudou, dizendo que a minha perspectiva está mais para a cota social. Não foi isso? Lembra disso? Então, agora vamos e venhamos. Eu não sei vocês. Eu, com 44 anos de idade, nunca fui atendido por um médico negro. E o dia que eu vi um médico negro, já tem mais ou menos uns 10 anos, esse médico negro, ele era africano, então não valia, entendeu? Assim, ele era um angolano que veio para cá, então não valia isso, entendeu? Eu nunca vi, eu tenho 44 anos de idade, e a primeira vez que eu vi uma dentista negra, foi há mais ou menos uns 5 anos atrás. Aí eu pergunto, por quê? Porque os negros não são esforçados? Eu entendo que tem algo mais aí. Seleção.
Tá dando para entender? Só se for seleção natural das espécies, né? Então, aí, por exemplo, diante dessa situação, né, por exemplo, os indicadores econômicos deixam claro isso. A questão da predominância, né, do setor primário sobre o secundário. Nas economias subdesenvolvidas, o setor primário, agricultura, pecuária, pesca, extrativismo vegetal, apresenta maior importância que o setor secundário, indústria, atividades extrativas e minerais. Então a gente observa que é o seguinte, nossos recursos naturais vão lá para fora, e depois a gente faz o quê? Compra o que é industrializado de lá de fora. Ou seja, a nossa riqueza sai daqui para lá mais barata e depois vem um negócio mais caro. Então é um negócio para a gente ficar assim triste, né? Tá dando para entender? E assim, diante dessa situação, né? Por exemplo, algumas questões na agricultura, né? Então a gente vai percebendo algumas situações em relação a máquinas, equipamentos, né? Como é que eu posso dizer? Algumas dificuldades para adquirir algumas coisas, o financiamento, a coisa um pouco mais complicada, e aí nisso não é todo mundo que pode produzir, geralmente é o cara grandão, o cara pequeno não tem muita, porque assim, é muita coisa para se pagar. Eu não vou muito longe, eu e minha esposa, nós morávamos com a minha sogra, com o bebê, eu amo minha sogra, com o bebê, a gente precisou, né, fazer com que minha sogra fosse morar com a minha cunhada, porque ia ficar difícil tomar conta dos dois. A gente poderia, de repente, contratar alguém para tomar conta da minha sogra. Tá. E para assinar carteira, Joelson? E imposto? E INSS? E hora extra? E adicional noturno? E não sei o que... Olha quanta coisa para tomar conta de uma senhora. Aí, a gente não ia ter condições de pegar... Por exemplo, não seria uma despesa nossa, porque ela tem a aposentadoria dela e tem a pensão do meu sogro. Então, daria para pagar alguma coisa. Mas, meu Deus do céu, quanto ela gasta de plano de saúde? Quanto ela gasta de remédio? Tá dando para entender? E aí, o que acontece? Não dá. Porque se a gente fizer isso, a gente está fabricando alguém para botar a gente na justiça. Então, imagina como é que deve ser para o pequeno agricultor, para aquela pessoa que está querendo montar o seu negocinho. Você quer vender seu picolé, você quer engraxar um sapato na rua, você quer vender óculos. Rapaz, que luta! Tá dando para entender? Então, aí assim, essas questões, elas dificultam a gente, né? Eu estava com a empresa de microempreendedor. Aí eu ia assinar 2 carteiras. Eu falei, vou pegar 50 mil emprestado para mim, né? Isso. Fazer um giro, né? Aham. Aí fui lá na Caixa Econômica, levei os documentos todinho. O gerente riu da minha cara. Ele falou, você tá ficando louco? Eu falei, o que está escrito aqui? Ele está escrito aí, não resolve não, mano. Você tem que ter uma conta aqui, você tem que ter um manejamento de conta, entendeu? Com o tempo, o banco vai analisar se você tem direito ou não. Eu falei, mas como é que está escrito aqui? Eu falei, tá bom. Aí parei de pagar. Eu cancelei. Cancelei. Sei que você parou assim a revelia. Aí, não, eu cancelei. tomei um susto. Mas servir de quê? Porque o Estado pode dever a gente, mas dever o Estado é claro. Ele me dá um papel dizendo que eu tenho direito. Chega lá o gerente ri da minha cara. Não, mas não é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social? Esqueci. Você não é cubano. Então, Los Hermanos só para cantar na Júlia. Aí nesse caso, vamos embora. E aí nisso, problemas na indústria, né? A gente vai observar, né, a dificuldade para a gente ter indústrias no nosso país, algumas lutas que a gente passa, né? A questão, né, da baixa utilização da mão de obra nas indústrias, né, de bens de consumo, de bens de capital. A gente, como é que eu posso dizer, em relação à questão
muita máquina para poupar a mão de obra e pouca gente preparada para operar as máquinas. E aí, vez por outra, você tem o quê? Estrangeiros que tiveram uma formação melhor lá fora e que vão trabalhar aqui, né? Então, é um negócio para a gente pensar. Concentração de renda, que foi o que a gente falou agora há pouco, né? Onde a gente tem, né, por exemplo, uma situação chata, né, complicada, em que tem muito na mão de poucos e pouco na mão de muitos, né? E aí o subemprego ou o desemprego disfarçado, né? Que o que acontece? No documento a pessoa está desempregada, mas ela está dando os pulos dela, fugindo do rapa, com paraquedas no calçadão. Todo mundo aqui sabe o que é paraquedas, né? É aquele paninho ali. O rapa chegou, puxou o paraquedas e meteu o pé. E aí onde você vê, por exemplo, o transporte alternativo. Ah, como é que pode? O camarada ele é combeiro e não tem licença, não sei o que. Ele tem um filho para sustentar, ele tem aluguel para pagar. Como é que esse cara vai viver? Eu estou dizendo que é certo ele fazer isso daí sem ter, né, uma chancela da prefeitura? Não, mas agora eu pergunto, por que com o transporte público tão problemático, por que a gente não abre mais para o alternativo? Tá dando para entender? Então é estranho, porque pelo menos o transporte público aí tinha uma promessa que aumentou o preço, porque ia ficar tudo refrigerado. O prefeito que prometeu foi reeleito, saiu, o que está aí está quase saindo ou sendo tirado e nada. Eu fui para Magé, paguei 12 E reais. aí? Oi? Eu fui para Magé, paguei 12 reais na passagem. Na hora que saiu, tinha que empurrar a porta com o pé. E- O motorista não conseguia abrir a porta. Você é um cara que tem sorte, né? Fez o microempresário, não conseguiu empréstimo. Vou andar longe de você. Aí nesse caso, né? Em relação a isso, né? Então, a gente tem subemprego ou desemprego disfarçado, né? O pessoal assim tá no documento desempregado, mas tá dando o jeito que dá para dar, né? E assim, e os que estão empregados, e assim, é aquele emprego que não exige muito preparo. E aí o que acontece? A pessoa, e detalhe, ela vai trabalhar no lugar que ela não vai ter tempo de estudar, ela vai trabalhar no lugar que ela não vai ter tempo de se preparar, ou seja, ela é quase que condenada a viver naquele salário até o fim da vida. Entende? Então a gente olha uma situação dessa, isso para mim é cruel. Aí alguém vai dizer o seguinte: fulano não conseguiu porque não se esforçou. Daí o que eu acho legal no nosso país, essa questão da gente ter, né, hoje, por exemplo, uma linha liberalista que está surgindo, porque eu não acho que tinha essa linha não. Todo mundo dizia que tinha direita, tal, não acredito muito nisso não. Mas hoje a gente tem uma linha mais para o liberalismo, eu acho bacana, mas eu entendo que o social também é importante. Por quê? Porque o que acontece? O liberalismo é 100% num lugar que todo mundo tem a mesma base. Agora imagina, vamos pensar na ideia do muro. Todo mundo está aqui, ó, esse muro. Só que tem o cara que ele tem um banco que faz ele ficar mais alto para enxergar. E o que acontece? O outro não tem. Então, esse aqui tem vantagem em relação a esse. Ou então, esse foi nutrido o suficiente para ser mais alto. O outro não foi. A oportunidade é igual para todo mundo. Não, mas peraí. O filho da passadeira não vai estudar as mesmas coisas que o filho da madame onde a passadeira passa roupa. Entende? O que acontece? Aqui o professor vive fazendo greve. Aí quando volta da greve vai recuperar nos sábados. E quando vai ver, os sábados nunca fecha a conta. E aí, como é que fica? Aí você olha uma situação dessa, pelo amor de Deus, não estou dizendo que o professor não tem direito à greve. Eu só estou olhando o lado do aluno, tá, gente? Pelo amor de Deus. E aí acontece, tem que explicar, né? E aí o que acontece? Diante de uma situação dessa, né? Por exemplo, o outro não. O outro está estudando na melhor escola. Está aprendendo a ser um futuro líder da nação. Aí daqui a pouco, o fulano está fazendo o quê? Trabalhando na empresa do pai. E aí, tá aprendendo. Isso aí é claro, estou falando do pai que leva a educação do filho a sério, né? Porque, pode ser um playboy. Mas assim, estou dizendo assim, um pai
quer realmente que o filho, né, tenha a sua vida, aí acontece, ele está tendo, tá dando para entender, ele está tendo algumas oportunidades que o outro não está tendo. E aí o que acontece? Aquele ali vai fazer o quê? Parar de estudar para ter que trabalhar. Aí depois, quando der uma folguinha, dependendo de onde trabalhar, porque se for numa fábrica, né, se for no escritório, alguma coisa do tipo, beleza. Agora, se for comércio, como é que ele vai estudar de noite? Como é que vai ser para ele fazer um preparatório dia de sábado? Domingo? Tá entendendo? Então, aí você olha uma situação dessa, esse cara não tem a mesma oportunidade. Então, o que eu acho legal é que é o seguinte, a gente tem um viés econômico e a gente tem um viés social. E é bom que eles se degladiem. Para mim é lucro. Para mim é lucro. Para mim é lucro que alguém tente ver o seguinte, não, isso aqui é injustiça, não sei o que lá, e do outro lado, não, vamos fazer o empresário crescer. Eu entendo que isso é importante, porque se ficar só o seguinte, o Estado vai cuidar de todo mundo, quem vai dar dinheiro para o Estado? Agora, se também fizer cada um por si, quem chegar lá é porque foi esforçado, aí é covardia, entendeu? Então, a gente tem os indicadores sociais, né, um fenômeno que é importante para a gente pensar, né, digamos, a questão dos órgãos, né, de comunicação, o que eles estão mostrando para a gente. Por exemplo, filmes como Cidade de Deus, mostra o início de um negócio que, assim, se lá atrás o troço fosse resolvido, não estaria do jeito que está. Rocinha, não estaria do jeito que está. E detalhe, essas comunidades, elas ainda estão numa situação legal, porque o mundo olha para elas. Quem olha para a favela da Mangueirinha, lá no Centenário, em Caxias? Pô, tu conheceu o Farolito, Mangueirinha de Caxias. Só não vou dizer que tu era do Balacobaco, porque eu não sei o que é Balacobaco, senão eu diria. Rapaz. Que isso? Conheceu o bloco do China também? Aí nesse caso, em relação a isso, pô, voltando para cá, né? Começava de manhã e até madrugada. Aí o que acontece? Diante dessas situações, né, a gente vai vendo filmes como Tropa de Elite, né, assim, você olha e verifica assim, meu Deus. Então essas questões, elas ajudam a gente. É um fenômeno novo. Não sei quantos ouviram falar do artigo 13, né, que está tendo uma movimentação política na Europa, né, na União Europeia, em relação a coisas do tipo, vamos lá. Não, isso daí é outra coisa. Essas coisas, quem pode dar aula disso é o Vinícius, eu não entendo disso não. Aí, Vinícius entende esses lances assim, Vinícius conhece coisa dessa. Por exemplo, eu estou aqui com a garrafa d'água, aí tá, água mineral natural, Canção Nova, né? Não é a Canção Nova porque eu peguei água ali no bebedouro, mas assim, quem estiver falando que eu estou falsificando alguma coisa pode me julgar. E aí, nesse caso aqui,